Olá, pessoal. A nossa aula de hoje vai ser sobre números racionais. O que nós vamos estudar na aula de hoje? Nós vamos conhecer os números racionais, vamos ver como é a representação de um número racional, vamos ver também a localização na reta numérica e vamos comparar alguns números racionais para a gente conhecer um pouquinho mais desse conjunto numérico, tá? Bom, o que é um número racional, né? Aqui eu trouxe algumas informações importantes a respeito desse número. Um número racional é todo número que pode ser representado através de uma razão entre dois números, ou seja, é um número que ele vai ser representado como uma divisão ou uma fração, né? Que uma fração nada mais é do que uma divisão. Ele vai ser escrito, né, na forma de A sobre B, ou seja, a gente vai ter uma fraçãozinha ali, né? Que eu vou ter um número A e um número B. Sendo que A, B vão ser números inteiros e B não pode ser zero. Ou seja, nossa fração vai ter numerador e denominador. E o denominador, que é o número que fica embaixo, ele nunca, em hipótese alguma, vai poder ser zero, tá? Então tem que ser qualquer número que seja diferente de zero. E esse conjunto numérico, ele é representado pela letra Q. Esse Q significa quociente. Quando a gente faz uma divisão, o resultado da divisão que a gente tem ali, né, é o quociente. Então, por isso que é representado pela letra Q. E só uma coisa importante, todo número racional também é um número inteiro, porque o número racional, a gente pode ter números positivos e negativos. Então, o conjunto dos números racionais engloba o conjunto dos números inteiros, né? Bom, vamos ver um exemplo aqui de números racionais. Como eu disse a vocês, é uma representação de fração. Então, aqui eu tenho 1 sobre 2. Isso é a mesma coisa que eu dizer que eu estou dividindo 1 por 2. E isso, fazendo essa divisão, é igual a 0,5. Isso aqui também é uma representação de um número decimal. Ou seja, os números racionais eles podem ser escritos em forma de fração e também em forma de representação decimal, né? Podendo ter uma dízima ali finita ou infinita. Então, essas são as duas representações que a gente vai estudar dos números racionais. Aqui eu tenho outra representação. Eu tenho a fração 2/3. Então, vai ser 2 dividido por 3. Isso vai ser 0,6666, assim por diante. A representação anterior era uma dízima finita, ou seja, uma dízima que tem fim. Essa aqui é uma dízima decimal infinita, chamada de dízima periódica, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente ainda nesse slide. A representação do número racional. Todo número racional escrito em forma de fração pode ser representado também por um número decimal, ou seja, né, o número decimal e a fração é como se fossem operações inversas ali, né, como se fossem situações inversas. Então, a gente pode, sim, né, fazer essa representação. Aqui eu tinha um número 0,42. Isso é o mesmo que dizer que 42 estava sobre 100 e é o mesmo que dizer também que eu posso representar esse número através de 21 sobre 50. Mas como 21 sobre 50? Porque eu fiz uma simplificação. Eu peguei 42, dividi por 2, ficou 21. Peguei 100 e dividi por 2, ficou 50. Então, essa representação aqui é o mesmo número representado em formas diferentes. Isso aqui nada mais é, essa representação, né, de 21 sobre 50, do que uma fração equivalente, né? Que a fração equivalente é aquela fração ali que ela é escrita de uma forma diferente, porém, ela tem o mesmo valor da fração original. No exemplo de baixo, eu tenho aqui 1,2. Isso é o mesmo que dizer que o número 12 foi dividido por 10. E simplificando essa fração aqui, né, 10 sobre 12, eu tenho 6 quintos, porque eu dividi 12 por 2, que deu 6, e 10 dividi por 2, que deu 5. E uma informação importante, toda vez que a gente for simplificar uma fração, a gente precisa dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Como vocês viram aqui, ó, 42 e 100 foram divididos ao mesmo tempo por 10, e 12 e 10 também foram divididos por 2. Então, temos que simplificar o número, a fração pelo mesmo número, tá? Então, toda fração decimal, né, uma informação também importante, tem seu denominador um múltiplo de 10. Então, 100 é um múltiplo de 10, 10 é um próprio múltiplo de 10, 50 é um múltiplo de 10, e assim
por diante. Ainda dentro dessa parte de representação de número racional, existe também a representação através de fração, cujo o denominador é 100, ou seja, a porcentagem, né? Por que porcentagem? A porcentagem nada mais é do que uma divisão por 100, daí o nome, né? Porcentagem. Então, a gente pode dividir, sim, um número por 100 e fazer essa representação. É uma representação de um número racional, tanto decimal como fração. Então, eu tenho aqui 12%. Eu peguei 12, dividi por 100, que é a representação em fração, e eu encontrei 0,12, né? A gente sabe que na divisão de números, né, múltiplos de 10, 10, 100, 1000 e assim por diante, a gente faz a divisão apenas correndo a vírgula no número de acordo com a quantidade de zeros. Então, como aqui eu tinha 2 zeros, eu corri a minha vírgula que está aqui no final do número 2 vezes, né? Então, eu tenho que ficar com 2 casas após a vírgula. Por isso, eu fiquei com 0,12. Então, aqui eu tenho outro exemplo. 32 dividido por 100, 0,32. 3 dividido por 100, 0,03. 90 por 100, 0,90. 50 por 100, 0,50 e assim por diante. Essa representação aí, como eu disse, é chamada de porcentagem. E nesse momento aqui, nesse primeiro momento, a gente só vai estudar essa representação mesmo da porcentagem, que vai ser você pegar um número e apenas dividir ele por 100. A gente ainda não vai fazer nenhuma aplicação dessa porcentagem, não por enquanto. Nós temos duas informações importantes aqui, que foi o que eu tinha dito lá no iníciozinho do slide. Os números decimais, né, eles podem ser obtidos também através de uma divisão não exata. Quando a divisão é exata, a gente vai ter um número decimal ali com apenas uma casa ou duas casas, dependendo do número que a gente dividiu. Quando a divisão não é exata, a gente tem uma divisão chamada de dízima periódica, que é o exemplo que eu tenho aqui embaixo. Eu tenho 2 dividido por 5, eu encontrei 0,4. É um decimal exato, a minha conta para aí. Apesar de ser um número, né, que a gente chama de número quebrado, ele foi um resultado exato. Já 1 dividido por 3, que é a fração aqui 1/3, eu encontrei 0,333 e assim por diante. Se eu continuar dividindo, eu vou sempre encontrar o número 3. Ou seja, isso é uma dízima periódica. O que é uma dízima periódica? Uma repetição desse número que sempre vai acontecer. Então, a gente pode representar esse número aqui. A gente escreve 0,3 e coloca um tracinho em cima do 3 para identificar e dizer que aquilo ali é uma dízima periódica e a gente não ficar escrevendo esse número 3 eternamente, certo? Bom, assim como os números inteiros, assim como os números racionais, naturais, a gente localiza também os números racionais na reta numérica. Né? A gente vai ter uma localização, vai ter um ponto para esses números dentro de uma reta numérica. Diferente dos números naturais, que a gente só tem números positivos, os números racionais, eles vão ter números positivos e negativos, né? Então, os números positivos, eles vão ficar do lado direito da reta, onde sempre ficaram, e os negativos ficam à esquerda. Então, para a gente descobrir qual é o valor correspondente de um número, a gente vai vai seguir um passo a passo. A gente pega a parte inteira e vê qual é a parte decimal que ela vai corresponder, né? E a gente obtém esse valor dividindo o numerador pelo denominador ou separando a parte inteira da fração. Vamos ver como fazemos isso. Então, aqui eu tenho um exemplo. Eu quero saber como localizar o número 2/3, sendo que 2/3 aqui é positivo. Como é que eu vou saber onde localizar esse número na reta numérica? Então, primeira coisa, eu vou ver se ele é positivo ou negativo. Eu já identifiquei que ele é positivo, então ele vai estar do lado direito, né, do zero. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a divisão mesmo. Vou pegar 2 e vou dividir por 3. Então, fazendo isso, eu encontrei 0,666, né? Portanto, no segmento, ele vai estar ali entre 0 e 1, porque se você observar, ele é 0,6, ele é menor, ele é maior do que 0 e é menor do que 1, então ele vai estar ali entre 0 e 1. E quando a gente dividir esse segmento ali, quando o segmento estiver dividido ali em 10 partes, então a localização aproximada vai ser 0,6, entre 0,6 e 0,7, ele vai estar ali naquele pedaço. Então, recapitulando, o que é que a gente faz? Identifica se o número é positivo ou negativo, para saber de que lado da reta ele vai estar. Depois a gente divide o numerador pelo denominador e vê o resultado. E é esse resultado que a gente vai acrescentar para saber se é
um número maior do que 1, maior do que 0, maior do que 2. Então, é esse passo a passo que a gente deve seguir. Já para os números negativos, né? Então, a gente já sabe que os números negativos, eles ficam à esquerda, desculpa, do zero, né? Ele vai estar lá à esquerda. E então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai, né? Como eu tenho aqui um exemplo, eu tenho menos 10 quartos. Então, isso aqui é o mesmo que eu dizer que eu tenho menos 4 quartos, menos 4 quartos, menos 2 quartos. Quando eu somar isso aqui, eu vou ter 10 quartos, né? E aí, fazendo essa divisão de menos 10 sobre 4, eu vou encontrar menos 2,5. A parte inteira é menos 2. Então, esse número vai estar posicionado aqui, ó, entre menos 3 e menos 2, exatamente na metade, porque eu tenho menos 2,5. Então, 2,5 menos 2,5 vai estar entre menos 2 e menos 3. Aqui agora a gente vê a localização dos números que a gente viu ali. O primeiro, que era 2,3, quando a gente dividiu aqui, né? 2 por 3, a gente encontrou 0,6. Então, o 0,6 vai estar entre 0 e 1. Então, a minha fração vai estar mais ou menos aqui. E o número, né, menos 10 quartos, quando eu fiz a divisão, eu encontrei menos 2,5. Menos 2,5 está entre menos 2 e menos 3. Então, vai estar exatamente no meio. Então, eu coloco a fração. Só lembrando que quando eu for localizar o número na reta, eu não vou colocar o resultado daquela divisão, eu vou colocar a fração. A divisão que a gente faz é só para saber aonde em que posição da reta que esse número vai estar. Mas quem fica na posição marcada na reta é a fração e não o resultado, tá? Agora a gente vai comparar alguns números racionais para a gente saber. Se a gente tem duas frações, como é que a gente vai saber qual é a maior do que a outra? Porque quando a gente tem números inteiros, é só a gente observar, né? A gente vê se o número é positivo ou negativo, se está à direita ou à esquerda do zero, a gente já sabe basicamente se é maior ou menor. E no caso de fração, como é que a gente faz isso? Então a gente vai fazer da seguinte forma. Ao comparar dois números racionais na reta numérica, o maior será o que estiver representado sempre à direita do outro. Então eu tenho aqui, ó, alguns números representados aqui, e esses números são racionais. Eu tenho aqui 2,5, a fração meio, 1 quinto, menos meio, menos 7 quintos e menos 12 quintos. Então, basicamente aqui fazendo do menor para o maior. Então aqui, ó, menos 12 quintos é menor do que menos 7 quintos. Menos 7 quintos vai ser menor do que menos meio vai ser menor do que meio, 1 quinto vai ser maior do que zero, meio é maior do que 1 quinto, 2,5 é maior do que meio e 2,5 é igual a 5 sobre 2. Como é que a gente pode saber isso? A gente vê duas formas de saber que um número é maior do que o outro. O número que sempre estiver à direita, obviamente vai ser o maior, como eu estou dizendo aqui, ou a gente pode usar o mecanismo da divisão. Quando eu fizer essa divisão aqui, ó, de, por exemplo, meio, 1 dividido por 2 e 1 dividido por 5, eu comparo os resultados para eu ver qual é o resultado que é maior. Igual aqui no 2,5. Eu já tenho 2,5. Se eu dividir 1 por 2, eu vou ter 0,5. Então, 2,5 é maior do que 0,5. Essa também é uma forma da gente saber qual é o número maior. A gente pode dividir o numerador pelo denominador e comparar os dois resultados. O resultado que for maior, obviamente, vai ser do número maior. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou deixar aqui essa atividade para vocês praticarem um pouquinho do conteúdo que a gente viu hoje. A atividade do módulo 2, as páginas 45 e 40, das páginas 43 à página 45. A entrega vai ser no dia 2/9. Então, vocês pratiquem as atividades, fazendo as atividades, assistam o vídeo para entender um pouquinho o conteúdo, certo? E eu espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui agora as referências que eu utilizei para fazer esse slide, foi o próprio módulo de vocês mesmos. E até a próxima aula.